A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi para o deserto. E observem que está escrito que ele foi levado pelo Espírito. Tudo que Jesus estava fazendo era em obediência ao Espírito Santo de Deus. Não é assim que está aí? E Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Pelo Espírito. Quantos dias Jesus jejuou? 40 dias e 40 noites. Quantos dias Jesus... Pregue comigo, participe comigo. Quantos dias Jesus jejuou? E quanto? E depois ele teve o quê? E depois ele teve o quê? Fome. A primeira coisa que você deve entender é que alguns teólogos tentam dizer que esse texto não é histórico, apenas espiritualizam ele. Eu particularmente acredito que aqui seja um texto histórico e seja um texto espiritual. Aqui não está se tratando de uma invenção. Jesus, ele jejuou 40 dias, 40 noites, e ele passa a ter fome. E ele está sendo levado pelo Espírito, ou seja, ele vai para o deserto pelo Espírito. Qual é a primeira coisa que você tem que entender? Mesmo vivendo no Espírito, estando no Espírito, caminhando pelo Espírito, a gente tem lutas, a gente tem fome, a gente tem tentação do diabo. Não pense que você, tendo uma vida no Espírito, está isento destas coisas. Jesus teve tudo isso. Agora prestem bem atenção uma coisa. Ouçam bem, esse texto que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é um texto histórico, ele é um texto que, na verdade, você vai perceber que Jesus vai ser tentado. Mas eu pergunto aqui à igreja, como Jesus foi tentado? Como Deus ou como ser humano? Vamos lá, toda a igreja. Como Deus ou como ser humano? Por que como ser humano? Hã? Ele era 100% homem, ele está dizendo. Quem mais? Por que Jesus foi tentado não como Deus, mas sim como homem? Tiago 1,13, o pastor Wagner já disse, porque Deus não pode ser tentado. Olhem para cá. Por que eu quero falar isso aqui? Porque se Jesus fosse vencer o diabo, irmão, tire da sua mente, olha para mim aqui, toda a igreja, tire da sua mente, não há guerra entre Deus e diabo, nunca pense isso. Não há guerra entre Deus e diabo, eu não sei onde arrumar essa história. O diabo não tem nem a coragem de ousar, pastor, enfrentar a Deus. Porque ele sabe do tamanho que Deus é. O diabo é criatura, Deus é criador. O diabo é mentiroso, Deus é a verdade. O diabo não presta, Deus é santo, justo e bom e verdadeiro. Só quem glorifica, levante a tua mão e dê glória. Coloca aí Tiago 1,13 para os irmãos pegarem essa referência. Está aí, olha. Como é que diz, pastor Wagner? Ninguém sendo tentado diga, isso. De Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Está aí. E a ninguém tenta. O diabo, essa história, quem luta contra o diabo sou eu e você. Vira para o teu irmão e diga para ele aí, quem luta contra o diabo é você e eu. Diz aí. É você e eu. É você e eu. É por isso que tu tem que estar na palavra. Tu tens que estar na palavra. Quem luta contra o diabo é você e eu. Agora Deus não. O diabo não tem nem coragem de chegar lá, porque Deus é Deus. Quem vai mandar prender o diabo, botar ele na cadeia infernal por toda a eternidade, quem é? Se é Deus que vai mandar prender o diabo, como é que Deus tem medo do diabo? Como é que tem luta contra o diabo? Bota bem aí na tela, porque talvez eles pensam que não é. Apocalipse capítulo 20, acho que é o verso 2, 3, coloca aí. Eita, meus irmãos, aí, olha aí. Começa do 1, coloca do 1. Vai, pastor Wagner. E vi descer do céu um anjo. Aqui não está dizendo, porque tem irmão que diz assim, o diabo ele tem uns territórios muito forte, e tem que ter o diabo fulano de tal, se não tiver o anjo tal, se não tiver a hierarquia diabólica, é porque é o seguinte, tem uma hierarquia diabólica e também dentro do campo espiritual. Esse pessoal que quer inventar guerra que não tem na Bíblia. Vocês entenderam? Eu já li livro, irmão, de guerra, de batalha espiritual, que até me assusta, eu fico até com medo. Eu disse, meu Jesus, é tudo isso. Só que a Bíblia não diz, é a pessoa inventando da cabeça dela. Porque tem um bocado de gente que a Bíblia não diz, ele inventa. Eles colocam tudo que é hierarquia de anjo, eles pegam, botam nome de anjo, porque isso aí tem nos livros apócrifos. Mas eu não vou pregar isso porque os livros apócrifos não são verdadeiros.
Aí para cada lugar eles têm, olha, fulano de tal, não luta com esse anjo aqui não, porque com ele tem que ser o anjo tal, porque se descer o anjo tal, esse daqui não ganha. Não existe isso, irmão. Se Deus mandou para matar a gente lá no Egito, ele mandou piolho, não é assim? Só na cabeça de crente, ele mandou piolho, ele mandou sapo. Não foi assim? Aí tem irmão que fica, quem é que vai prender o diabo? Tem gente que vai ter um anjozão especial para prender o diabo. Olha aí, e vi descer do céu. É só isso que está dizendo, não está dizendo qual é a classe dele. Aí tem gente que pega isso e vai atrás, saber como é o nome desse anjo, onde é que ele tem, qual é o poder dele, qual é a hierarquia dele, qual é a classe. A Bíblia não está dizendo, ela só diz que vai descer e vai fazer o quê? Vai. Que tinha a chave do abismo. Eita, ele vai trazer a chave do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. Eita, uma cadeia na mão. E o que acontece? Ele prendeu o dragão. Prendeu o dragão. A antiga serpente. Tudo isso aí é o diabo. Que isso é o aqui diabo. Peraí, é a mesma pessoa, é só para mostrar como ele é. Quem é o diabo? O dragão. E o que mais? A antiga serpente. Aí pronto, e o que mais? Satanás. Tá aí, olha o que ele é. Vamos lá, bem forte, todos vocês. Qual é a primeira coisa que ele é? Dragão. Aí é para falar da ferocidade, da força do bicho. Vai, o que mais? Serpente. Sagacidade e veneno, que é o que o diabo tem. Vai! Satanás. Não, tem o outro aí. Diabo. Diabo. O que é diabo? Quem se lembra o que é diabo? Hein? Acusador. E o que mais? E Satanás, adversário. Pronto. E Deus vai mandar só um anjozinho. Vai lá, meu filho. E prenda o capiroto. Prenda o bichão que vocês têm medo. Tem irmão que tem medo quando vê a pessoa com a tatuagem de um dragão. Sangue de Jesus, tem até crente, sangue de Jesus, me proteja. Dia desse entrou no nosso batismo aqui, uma irmã que foi se batizar. Aí na hora que ela foi descendo na água, em nome do Pai e do Filho, em nome do Pai e do Filho, eu disse, meu Deus do céu, eu disse, irmão, onde foi que vocês arrumaram essa daí? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos batizar aqui agora. Eu disse, não tem isso não. Olha, para nós não tem negócio de sinal de cruz, para nós não tem negócio de andar para trás, de andar para frente, nós não temos medo de quem tem tatuagem de dragão, porque quem vai prender é o anjo do Senhor, porque nós temos o Deus que é poder. Levanta a tua mão e dá glória a Deus por